Segue conosco aqui no Rede Verdade, não sai daí. Hoje eu entrevisto aqui o deputado estadual, doutor Érico, ele que vem lá de Patos, da região, e se movimentou aí politicamente, saindo de uma base do governador João Azevedo, indo aí apostando na candidatura do senador veneziano Vital do Rego. Você vai acompanhar essa conversa agora no Rede Verdade, que está no ar. Muito boa tarde, minha Paraíba. Hoje é terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022. Nós estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade. Que bom poder reencontrá-la acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que de segunda a sexta aqui no Rede Verdade vai acompanhando os fatos políticos da nossa Paraíba, principalmente e especialmente em ano de eleições. E quem está conosco hoje aqui nos estúdios é o deputado estadual, doutor Érico, ele que vem lá da região de Patos, é médico, teve essa experiência, está tendo essa experiência aí de um mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba, vai conversar com a gente, ele que mudou um pouco ali de posição nesse sentido nas eleições de 2022, vai explicar também isso para a gente. Doutor Érico, deputado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui na Rede Verdade, obrigado pela sua presença, primeira vez, né? Boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos que acompanham o Rede Verdade, boa tarde a todos que fazem o sistema Arapuã. É uma satisfação estar aqui na primeira vez aqui no seu programa, que temos acompanhado sempre, e principalmente o povo sertanejo, Arapuã sempre presente. E é importante para estarmos aqui fazendo essa prestação desse balanço de mandato, nosso primeiro mandato eletivo, onde fomos eleitos da região de Patos, e aqui para trazer sempre a informação à população, que foi eles que nos outorgaram o meu mandato. Bom demais. O que é que você poderia destacar? Você falou, a primeira vez, então, nessa experiência como deputado estadual. Nesse mandato do doutor Érico, entrando no quarto ano, desses 3 anos, o que é que o senhor pode dar de resposta a quem lhe elegeu deputado, principalmente a região lá do sertão, lá de Patos? O que é que o senhor fez ao longo desses 3 anos? Nós tivemos uma atuação, principalmente, eu fui eleito na minha primeira disputa eletiva, um mandato onde tem uma história dentro da saúde pública, onde fui em Patos administrador do hospital infantil, onde como médico da saúde pública sempre procurei pautar as minhas demandas, a minha assistência à população, e isso nos outorgou, resultando num mandato de deputado lá em 2018, onde nós obtive mais de 14 mil votos em Patos, mais de 20 mil votos em toda a Paraíba. Então buscamos dessa forma um mandato que foi dado, concedido pela população, busquei sempre trabalhar em consonância junto com a população. Desde o início do meu mandato, desde 2019, quando assumi, procurei estabelecer onde implementamos, Luiz, o gabinete itinerante. Um gabinete itinerante onde tinha o Fala Comunidade, que era um momento de oportunidade de ali levar aonde nunca visto um gabinete do próprio deputado às praças, às ruas, lá na nossa cidade de Patos, no sertão. O senhor ia ouvir a população? Ouvindo a população. E quais eram os maiores, clamores dessa população sertaneja, sobretudo de Patos, deputado? Está onde? Está na saúde, está na questão da água? E dessa forma, buscando essa proximidade com a população, para trazermos e transformarmos em requerimento, onde nós apresentamos aqui até a revista, onde tivemos mais de 1000 dias, né, do nosso mandato, onde apresentamos esses diversos requerimentos. Sabemos, e principalmente por ser médico, a nossa maior demanda, a nossa maior briga pela melhoria da nossa saúde pública, em especial a saúde do povo sertanejo e da nossa região em Patos. Iniciamos em 2019, é importante, porque muitas vezes as ações do Legislativo requerem muito a parte do Executivo. Sim. E nós buscamos travar, e esse reconhecimento, fico muito tranquilo, onde em 2019 nós buscamos uma audiência pública, onde a Paraíba ela tinha um baixo índice de transplante de órgãos. Nós levamos esse debate para a Assembleia Legislativa para debater o transplante de órgãos, onde estamos junto com a Secretaria, inclusive com um ex-professor meu, que eu sou formado
medicina pela UPE, pela Universidade Estadual de Pernambuco, o professor Cláudio Lacerda, experiente no transplante de hepático. Trouxemos esse debate, com isso tivemos efetivos resultados, onde nós temos um aumento exponencial na realização dos transplantes de órgãos na Paraíba. Então buscamos realizações, levar ações para os municípios menores e na educação, onde sabíamos, a exemplo de Santa Terezinha, quando assumimos em 2019, uma dificuldade muito grande com o transporte escolar. Levamos os ônibus escolares a Santa Terezinha, a Cacimba de Areia, os municípios da regional de Patos. Então, baseando nesses dois pilares, busquei pautar um mandato tanto na saúde como na educação e Patos, pelo seu potencial que tem comercial, também há uma categoria, um segmento que nós temos bastante respeito e consideração, que são os sapateiros, onde travamos também um debate lá no início, em 2019, onde levamos o empreender aos sapateiros do nosso município. E em 2020, fomos surpreendidos com a pandemia, que com isso todo o mandato, todas as ações foram voltadas aí para um enfrentamento tanto da pandemia do Covid-19 e aí se passam esses 2 anos onde nós temos lutado para que a gente possa trazer condições de saúde, condições sanitárias e condições também para que as pessoas, de assistência social, para que as pessoas possam ficar em suas casas pelas recomendações, aonde nós implementamos e aí eu acho que talvez um dos projetos mais importantes que nós tivemos de indicativos para o governo, que foi os órfãos da Covid. Órfãos da Covid que vem dar essa sustentabilidade social a essa população que ficou tão vulnerável nesse momento da coronavírus. Você defendeu, foi iniciativa sua essa proposta, essa defesa? Projeto para contextualizar para o telespectador, é um projeto, uma garantia por parte do Estado de recursos, transferência mesmo de renda para aqueles que perderam aí pai e a mãe, ficaram órfãos E isso resultou até, Luiz, um programa que foi reconhecido a nível do consórcio do Nordeste. Então transformou-se no Nordeste Acolhe, no Paraíba Acolhe. Então, uma iniciativa do nosso gabinete, onde nós indicamos para o governo, porque nós sabemos que, enquanto legislativo, nós não podemos levar os projetos para que possam onerar, mas aqui também, independente de coisa, eu agradeço nesse momento ao governo que acolheu esse nosso projeto. De fato, um projeto de grande interesse social, de grande impacto social. Impacto social e que levou a todo o Nordeste, né? O que transforma o Nordeste Acolhe e que está também transformado todo o nosso país, porque foram famílias, nós temos vários pais e mães empreendedores, jovens empreendedores que ficaram vítimas da Covid, faleceram, e aí ficam seus filhos menores, muitas vezes vão ficar à mercê da avó ou de alguma tia, que não, sem ter uma sustentabilidade previdenciária para essas famílias, e o órfãos da Covid vem a dar, pelo menos, minimizar essas consequências nesses jovens que ficaram vítimas da Covid. Agora, deputado, eu ia lhe perguntar, você até respondeu aí dizendo que o governo acolheu aí uma ou outra proposta, mas eu ia lhe perguntar, se você pudesse responder ao povo sertanejo da Paraíba, se a sua atuação como deputado, na cobrança, inclusive, de ações por parte do Poder Executivo, o governo João Azevedo respondeu, numa escala de 0 a 10, respondeu quanto positivamente às demandas que o senhor particularmente fez como deputado, mas que a própria região precisava? É importante frisar, né, Luiz? Porque nós, enquanto deputados, as demandas, como vêm do nosso gabinete. E é isso que é importante quem está no poder, na gestão pública, ela ter essa consciência de que ali eu estou representando uma parcela da população paraibana. Então, as nossas demandas não é por questões de interesses pessoais de doutor Érico, não. São interesses que levariam à população melhorias. Melhorias que aqui digo, porque em Patos nós temos uma carência muito grande na infraestrutura das escolas, as escolas que precisam ser. Nós temos cobrado sempre as melhorias, as reformas das escolas, onde nós temos escolas em situações precárias por uma série de fatores que são escolas de um modelo de educação lá atrás que não se condizem com o modelo educacional que hoje nós temos que implementar em todo o nosso estado, a educação do Brasil como um todo. Então, reformas das escolas, nós temos cobrado, em especial eu tenho um pleito, que esse foi um dos que me encorajaram a entrar na vida pública,
que como médico, a carência do nosso sistema de saúde. E sei da importância, porque sou servidor público estadual, sou médico de carreira e servidor público, que sou efetivo do Estado, onde minha vida toda foi dando plantão, trabalhando dentro das unidades hospitalares. Isso é a carência que existe do Hospital Janduí Carneiro. A necessidade que urge de uma implementação de um hospital de trauma do Sertão. Essa batalha tenho sempre dialogado, tenho sempre levantado. Infelizmente, claro, infelizmente não tem sido escutada pelo próprio governo. Ver com outros, o governo tem uma outra intenção, onde nós temos que ver. Aqui nós temos, aqui em João Pessoa, um hospital de trauma que fica à beira da BR. Em Campina Grande, um hospital de trauma à beira da BR. Em Patos, o Sertão precisa também desse hospital de trauma, porque qualquer um de nós podemos ser vítimas e necessitar dessa ferramenta de governo. E precisa, então, o Hospital Regional do Patos já ofereceu, já deu sua contribuição, uma parcela muito grande àquela população, mas hoje nós vivemos um outro momento, onde os traumas de motos, os acidentes automobilísticos, o trauma, a alta complexidade na emergência e urgência requer uma estrutura muito grande. Você acha que o governo demorou a dar essa resposta do hospital de trauma no Sertão, deputado? E além de demorar, infelizmente, ele não absorve essa mensagem, essa necessidade, porque o próprio governo não vê como prioridade um hospital de trauma do Sertão. E aqui, muito particularmente, a nossa realidade é diferente. Nós que estamos lá sabemos e pode fazer uma pesquisa junto à população, junto ao corpo técnico, digo aí, profissionais da saúde, que a necessidade desse hospital para o Sertão deputado, paraibano. Aí vamos para a política, pegando esse gancho aí. Aí o senhor ontem esteve no anúncio do senador veneziano, Vital do Rego, presidente do MDB, de pré-candidatura ao governo da Paraíba. Quero lhe perguntar naturalmente a razão do senhor ter, enfim, apoiado, decidido apoiar a veneziano. Mas eu lhe pergunto já antecipadamente, tanto que o senador veneziano, ele já garantiu que, caso eleito ao governador, vai fazer o Hospital do Sertão? Essa foi uma das bandeiras e um dos compromissos que nós tivemos com o senador antes de qualquer outra coisa. Porque quando nós estamos num projeto que participamos, não são os interesses pessoais ou particulares do doutor Érico, são interesses de uma população que nós representamos, em especial um sertão paraibano. E ele acolheu essa mensagem, inclusive ontem ainda no lançamento da sua pré-candidatura, ele se comprometeu com esse pleito, com a realização do hospital de trauma, porque ele também entende a necessidade. Vários hospitais foram distribuídos no nosso estado nos últimos tempos. A exemplo aqui do hospital, o hospital em Santa Rita, o hospital de intervenções cardiológicas, intervenções neurológicas, o hospital metropolitano, que tem trazido uma dignidade resgatada da população, um hospital lá próximo à nossa região, o hospital lá de Itaperuá, o hospital de Mamanguape. Então, várias ferramentas foram, mas o Sertão carece de uma ferramenta pública, de um hospital público que seja destinado a essa alta complexidade. E ele garantiu isso? Ao trauma do Sertão, para poder também, que muitas pessoas perdem sua vida por falta de um AVC, um infarto, e que nós não temos essa assistência no Sertão. E ele garantiu de pronto, e isso nos encorajou a poder confiar e retomar a esperança que é possível, sim, nós avançarmos e ainda cada dia mais na Paraíba. Ô, deputado, como é que o senhor responde se alguém lhe perguntar? Mas o deputado Érico foi oportunista, passou 3 anos na base do governo João e agora está mudando para veneziano. O que foi preponderante para o senhor deixar o governador João Azevedo e ir para o senador veneziano Vital do Rego? O senhor responde daqui a pouquinho, eu vou lhe dar 1 minutinho aí. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Na volta a gente conversa aqui com o deputado Érico. Continua a nossa conversa. 1 minutinho a gente está de volta. Não brinque com a pandemia, ela ainda não acabou.